Meus caros irmãos, estamos aqui de volta para iniciarmos uma nova etapa da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Invoquemos as luzes do Espírito Santo para que o Senhor nos mostre, meus irmãos, como foi grande a vida dessa pequena santa e como ela nos ensina a termos uma devoção grande ao amor misericordioso de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Zélia e São Martã, rogai por nós. Roguem por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, a gente terminou o capítulo anterior dizendo que Santa Teresinha perdia sua mãe Zélia por essa terrível doença que foi o câncer. Ela entendeu que Deus a queria coroar no céu. Uma nova etapa na vida dos Martã acontece, meus caros, desde então. Eles se mudam da cidade de Alençon para Lisieux, para que fiquem mais perto do irmão de Santa Zélia, da cunhada, a quem Santa Zélia, só no olhar, pediu que cuidasse de suas filhas. E então a família compra um imóvel que lá tinha e recomeça a sua história. Maria e Pauline, com respectivamente 16 e 17 anos, dividiam-se entre os cuidados da casa. Olha a realidade nova, meus irmãos. O acompanhamento a Leone e a Celina e a instrução de Teresa. No início do ano, Leone e Celina ingressavam na escola das Beneditinas de Lisieux. Para Luís, sua missão será supervisionar a casa e as suas filhas. Teresa será a privilegiada, meus irmãos. Ela continuava a ser cercada da mais dedicada ternura. O coração não só terno de um pai tinha unido ao amor que ele já possuía, um amor maternal. A vida de Santa Teresa seguia sua rotina, aulas na parte da manhã e após um almoço breve passeio com o pai. À tarde, deveres e brincadeiras no jardim, à noite, reunião da família, onde sentada no colo do pai, ouvia poesias e cantos. Ao anoitecer, era Marie quem dirigia as orações da noite, a irmã mais velha. Meus irmãos, olha então a nova realidade da família Martã. Maria meio que toma o lugar de Santa Zélia, como irmã mais velha, e as filhas todas ao entorno do pai, que contemplava principalmente Santa Teresinha com muita doçura, meus irmãos, muito amor, muito carinho. Muito forte isso, né? Muito bonito. E ela falava o seguinte: após vinha a lição de leitura, a primeira palavra que eu pude ler sozinha foi esta: céus. Meus irmãos, a primeira palavra que Santa Teresinha leu depois que foi alfabetizada por suas irmãs era a palavra céus. Meus caros, não dá para dizer que essa santa não era predestinada à glória celeste. E se era, meus irmãos. Bom, Teresa era cercada de carinho pelas irmãs mais velhas, mas recebia uma educação um pouco rígida para uma criança cuja mãe havia falecido há pouco tempo. Mamãe Pauline era uma professora afetuosa, mas firme. Eu me pergunto por vezes, dizia a pequena santa,
como pudestes educar-me com tanto amor e delicadeza sem estragar-me, pois é verdade que não permitiríeis passar uma única imperfeição. Jamais voltáveis atrás sobre alguma coisa que tivesses decidido. Olha que lição, meus irmãos. Quantas mães, nós mães, pais, que dizemos alguma coisa ao nosso filho, não faça, se fizer, terá tal sanção e voltamos atrás. Mesmo papai era obrigado a conformar-se à vossa vontade. Ou seja, sua querida irmã, que havia assumido como sua segunda mãe, ditava as regras, meus irmãos, colocava em prática as virtudes e as limitações na vida dessa grande santa. Algumas vezes, o pai interferia em favor da filha e dizia: sem o consentimento de Pauline, eu não ia passear. E quando o papai me chamava para acompanhá-lo, respondia: Pauline não quer. Então ele vinha interceder por mim, algumas vezes para agradar Pauline, dizia sim. Quer dizer, meus irmãos, o próprio pai reconhecia a autoridade da irmã, qual Santa Teresinha elegeu sua nova mãe, e não a desautorizava. Meus caros, eis uma família santa. Quantos de nós, no matrimônio, desautorizamos o outro cônjuge com os nossos filhos? O pai fala sim, nós falamos não. O pai fala não, nós falamos sim. Nós fazemos as coisas escondidos para que o outro cônjuge não saiba. Não é essa a atitude de uma família santa, meus irmãos. Diga sim ao que é sim, não ao que é não, não. E não que não tenha outro termo a não ser a santa verdade em Deus. Muito bem. E ela falava que a tarde de domingo sempre era reservada aos passeios da família, né? E os passeios pelos quais Santa Teresinha tinha verdadeiro apreço, meus irmãos. Santa Teresinha era de um temperamento em transformação, meus caros. Ela era uma melancólica, muito triste, tinha alma, uma tristeza peculiar pelas grandes perdas da vida, né? E o biógrafo fala o seguinte: é nessa fase da infância de Teresa que aparecem os primeiros sinais da profunda transformação nos traços de seu caráter. A menina alegre e viva de Alençon começa a tornar-se tímida, fechada em si mesma e extremamente sensível. Caráter extremamente melancólico, meus irmãos. É preciso dizer-vos, minha mãe, Pauline, que a partir da morte de mamãe, meu caráter alegre mudou completamente e eu, tão viva, tão expansiva, tornei-me tímida, meiga, sensível em excesso. Um olhar bastava para me fazer derreter em lágrimas. Era preciso que ninguém se ocupasse de mim para que eu ficasse contente. Eu não conseguia suportar a companhia de pessoas estranhas e não reencontrava minha alegria a não ser na intimidade da minha família. Entretanto, continuava cercada da mais delicadeza ternura. Teresa, uma menina de poucos anos e sensível, não conseguia superar intimamente a dor da segunda separação de sua mãe, Zélie. A primeira, recordemos, meus irmãos, todos nós, que foi quando teve que ser amamentada por uma ama de leite. Essa nova separação foi definitiva e acompanhada conscientemente pela filha caçula. O trauma fora profundo, que lhe trará muitos sofrimentos e irá perdurar por quase metade de sua vida curta. Nossa, meus irmãos, que forte isso. Louis era um exemplo de pai piedoso, auxiliava sua filha a crescer na vida de oração. Olha o papel de um santo, olha de um santo pai numa família.
Um pai às vezes olha para um filho, uma mãe olha para um filho e diz: o importante é que você seja feliz, meu filho. Não interessa o que aconteça, o importante é a sua felicidade. Um pai santo olha para o seu filho e diz: meu filho, o que importa é que você esteja intimamente ligado a Deus e que a sua alma o encontre um dia. Você pode passar o que for nessa vida, mas o importante é a vida em Deus. Olha só, ela fala: subíamos para fazer a oração em comum e a pequena rainha permanecia sozinha perto de seu rei, bastando observá-lo para saber como os santos rezam. Santa Teresinha então ficava observando seu pai. E um dia, meus irmãos, é interessante a gente falar sobre isso, que ela teve uma visão profética de seu pai. Ela estava em sua residência, não tinha ninguém lá naquele momento. Quando ela olha para fora e ela vê um vulto encurvado passando, que parecia uma pessoa, e ela tem aquilo nitidamente na cabeça, quando ela avisa sua irmã vai procurar para ver se tinha alguém ali, aí percebem que não havia ninguém de fato. Ela ficou com essa imagem marcada na sua cabeça, que mais tarde ela vai entender que foi uma visão profética, que ela viu o seu pai, na verdade, fugindo, porque ele ficou, meus irmãos, muito abalado mentalmente, com Alzheimer, doente, e ele precisou ser internado. Essa visão se reporta a esse momento e muito mais tarde ela vai entender isso. É uma visão que é diretamente ligada à doença de seu pai. Aí, olha que é interessante, meus irmãos, a primeira vez que Santa Teresinha conheceu o mar, isso a gente está narrando, por que eu insisto em contar esses pormenores da sua história, que por muitas vezes parece, é a vida de uma criança, porque nesses instantes a gente vê como ela vai crescendo na fé. Santa Teresinha, apesar da sua pouca idade, ela não tinha uma fé infantil. Ela tinha uma fé adulta, meus irmãos. A fé infantil é aquela no qual, para acreditarmos em Deus, nós precisamos nos apoiar numa série de coisas. Na ciência, na história, até na afirmação de que Jesus historicamente existiu, para que aí advenha a nossa fé. Para que a gente consiga, basear a nossa fé, ou melhor, apoiar a nossa fé em algo concreto. Essa não é a fé adulta, meus irmãos, essa é uma fé infantil, que na verdade pode ser dissipada a qualquer momento. A fé de Santa Teresinha, porém, era uma fé, apesar da pouca idade, adulta. Aquela que não precisa se apoiar em absolutamente nada. Aquela que diz, que dá o primeiro passo e depois Deus coloca o chão. Aquela que acredita primeiro. Aquela que diz: meu Deus, eu confio e creio em Ti. Desde pequena, é assim que ela olhava o bom Deus. Mas, meus irmãos, uma menininha tão pequenininha fazia orações contemplativas tão grandes. Primeira vez que ela vê o mar, olha só o que ela fala. Olha que interessante. Foi o primeiro encontro de Teresa com o mar. Aquela imensidão de água estendendo-se além do horizonte impressionou a jovem de alma sensível e poética, que só conhecia os campos normandos. Ela narra: jamais esquecerei a impressão que me fez o mar. Não podia deixar de observá-lo sem cessar sua majestade. O murmúrio das ondas, tudo falava em minha alma, da grandeza e do poder do bom Deus. Meus irmãos, ela já contemplava a natureza, ela já contemplava os animais, o bicho, a fauna, a flora, o mar, com perspectiva sobrenatural. Ela via a grandeza de Deus naquela imensidão de água. Ela já, com
pouca idade, contemplava o Senhor, como nós, adultos, não fazemos. Quantas vezes a gente olha para o mar, a gente olha para uma pintura ou alguma coisa que a gente sabe que só pode ser obra divina e não contempla a majestade de Deus. E ela continua dizendo que ele continua dizendo que Santa Teresinha tinha uma piedade precoce. Por quê, meus irmãos? Eis o segredo de tudo, ela entregava o seu coração. Muitas vezes a gente entrega os nossos gestos, eu afirmo isso, a gente entrega as nossas palavras, a gente entrega as nossas vaidades, o querer parecer que é, mas não é. A gente entrega o que a gente não é a Deus. A gente muitas vezes maqueia a nossa imagem, coloca as máscaras de virtudes e não entrega o coração, que é o que o Senhor espera de nós. Ele não espera grandes coisas, meus irmãos, ele espera pequenos gestos de amor. É isso que nos ensina a pequena santa. E ela falava: eu amava muito o bom Deus e lhe oferecia frequentemente meu coração, servindo-me da pequena oração que a minha mãe me ensinara. Olha só, algumas vezes ensaiava de pescar com minha pequena linha, mas preferia ir sentar-me só sobre a relva florida. Então, meus pensamentos tornavam-se bem profundos e sem saber o que era meditar. Minha alma mergulhava em verdadeira oração. Escutava os ruídos longínquos, o murmúrio do vento e a música indecisa dos soldados cujo som que chegava até mim serenavam docemente meu coração. Sua primeira confissão sacramental, meus irmãos, foi aos 7 anos. Revela bem a idade e o fervor. Estando de joelhos no confessionário, não conseguia ser vista pelo padre, que solicita então que se levante e que faça a confissão de pé. Teresa sai alegre da confissão e pergunta a Pauline, sua irmã, sua mãe, sua segunda mãe e sua conselheira: Pauline, eu não deveria dizer ao confessor que eu o amava de todo o meu coração? Na sua lógica infantil, meus caros, é Jesus quem perdoa os pecados, então era Jesus que ela gostaria de dizer que tanto o ama. Pauline diz que não era para ela fazer isso, logicamente, meus irmãos. Mas uma criança de 7 anos que já vê no padre, no sacramento, a figura do próprio Cristo. Uma criança de 7 anos que já contempla a imensidão do mar, as flores, em tudo, medita a beleza e a presença da Divina Majestade. Foquemos nisso, meus irmãos. Quantas vezes nós só olhamos aquilo que nos acontece de ruim, não contemplamos a beleza do Senhor nas coisas, nas pessoas, nos outros, nos gestos, nas delicadezas que Ele tem conosco todos os dias. Santa Teresinha sabia e entendia a sua delicadeza, mas a gente tem diversos episódios que ela entende os gestos amorosos de Nosso Senhor. Que a gente parta para essa segunda etapa de sua vida com essa visão, que a gente consiga enxergar as delicadezas de um Deus que só nos quer amar, meus irmãos. Muito bem, e aí Santa Teresinha já começa a frequentar o colégio das Beneditinas, né? Sai do seio da sua família para ficar e ser instruída no colégio das Beneditinas. Meus irmãos, ela é uma jovem tímida, ela fica constrangida no colégio, não é uma coisa que lhe é prazerosa, né? Porém, ela era a primeira aluna da sala.
Suas colegas não eram tão jovens quanto ela era mais jovem do que suas colegas de sala. E ela era a primeira aluna da sala. Caso ela não tirasse uma nota boa ou alguma coisa acontecesse, ela chorava imensamente, meus irmãos. Para vocês verem que dilema vivia essa santinha. Né? Assim, o fato de não ser primeira da turma a deixava extremamente desolada. Ela também tinha fraquezas como as nossas, meus irmãos, mas ela ia superando suas fraquezas. E era muito bonito de ser visto. Depois ela tem uma segunda separação e essa, de fato, marca a sua alma também tremendamente. A sua irmã Pauline, então sua segunda mãe, deixa a residência de seus pais, seu pai agora, né? E ingressa no Carmelo de Lisieux. Isso custou muito a Santa Teresinha. Ela chorava muito e ela chegou a ficar doente, meus irmãos. Aquilo doía muito, é um drama pessoal que ela vivia. Por quê? Porque essa perda reportava a ela a primeira perda, que era a perda maior de sua mãe. Muito bem, ela fala em suas memórias: "Ah, como poderei descrever a angústia do meu coração. Em um instante compreendi o que era a vida. Até então não a tinha imaginado tão triste, mas ela me apareceu em toda a sua realidade. Vi que ela não era senão um sofrimento e uma separação contínua. Se tivesse sido informada bem devagar da partida da minha querida Pauline, talvez não tivesse sofrido tanto. Mas sabendo de surpresa, foi como se um gládio tivesse cravado em meu coração." Ela houve uma conversa de sua irmã e assim soube que ela iria se tornar uma monja. Meus caros, portanto, a gente não sabe o que passa. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe as dores que essa pessoa tem em sua alma. Isso é muito forte, viu? Isso é muito forte. Portanto, a gente tem que julgar menos e amar mais. Às vezes as pessoas têm dores profundas que as fazem tomar certas atitudes. Né? Santa Teresinha ficou doente de ficar de cama com a ausência de sua irmã. As dores eram profundas, reportava a dor primeira da perda de sua mãe. Muito forte isso, meus irmãos. Se a gente não olhar essa santa como dizia o biógrafo desde o começo, na perspectiva humana, né, na sua humanidade, a gente não consegue olhar como a graça caminhou para fazê-la a santa que é. É muito forte isso. Muito bem, ela fica doente e acontece então um episódio, meus irmãos, que vai marcar a vida de Santa Teresinha. Ela fica tão doente que propriamente acham que ela está louca, que ela tinha alucinações, que ela ficou desenganada. Ela não reconheceu nem o próprio pai. O pai morria de desolação, meus irmãos. Mas um dia sua irmã rezou por ela. Não aguentou mais, Maria ajoelhou diante da Virgem Santíssima e pediu, no meio das suas alucinações, que Santa Teresinha fosse curada. Né? Eles já achavam que ela estava desenganada. O que aconteceu, meus irmãos? Sua irmã percebe que a Virgem Maria, então, atua na sua irmã de uma maneira assim, visível. Santa Teresinha, com um olhar todo, parecia que ela não conhecia ninguém, ela foca na imagem de Nossa Senhora como se estivesse em êxtase. E depois começa, de alguns minutos, 5 minutos, começa a chorar. Então, fica curada. E aí, Santa Teresinha revela mais tarde
que viu Nossa Senhora e ela sorriu para ela. E era de uma beleza tão grande que ela não sabia narrar. Era uma criatura tão magnífica, meus irmãos, com tanta graça, com tanta luz, que ela chorava por não vê-la mais. Esse episódio estabelece a primeira cura de Santa Teresinha. Ela, então, fica boa e prossegue na sua vida. Até aqui narra vários fatos, meus irmãos, e é muito bonito. Essa visão ela acontece no dia 13 de maio de 1883. Meus caros, eu gostaria de narrar esse fato para vocês na perspectiva da própria Santa Teresa, né? Que nos narra o que aconteceu no dia da aparição, ou melhor, do sorriso da Virgem. Depois de Maria, sua irmã, rezar uma oração por 3 vezes, na terceira vez, quando ela fixou o olhar na imagem da Virgem Maria, seu olhar irradiava um brilho. Sua irmã diz, compreendia que ela via a Virgem Maria. E mais tarde, meus irmãos, 12 anos após, a própria Santa Teresinha aí se narra, não encontrando qualquer socorro sobre a terra, a pequena Teresa volta-se assim para a Mãe do Céu e rezava de todo o seu coração para que ela, enfim, tivesse piedade dela. Subitamente a Virgem Maria me pareceu bela, tão bela, como jamais vira algo tão belo. Sua face exprimia uma bondade, uma ternura inevitável, inefável, mas o que me invadiu até o fundo da alma foi o encantador sorriso da Virgem Maria. Esse episódio cura Santa Teresinha do Menino Jesus num dia 13 de maio, meus irmãos. E ela fala, pensei, a Virgem Maria me sorriu, como estou feliz, sim, mas jamais o direi a alguém, pois então minha alegria desaparecerá. Para nós, réis mortais, que quando temos um consolo de Deus, contamos a alguém, meus irmãos, eis aí o que Santa Teresinha diz. Nunca contaria a ninguém, porque se eu contar, ela fala, minha alegria desaparecerá. Já era monja, mesmo antes de ter entrado no Carmelo. Olha só, e depois teve um outro episódio em que Teresa, quando viu, em 13 de maio de 1883, lembra-se desse sorriso da Virgem, ela diz, ao ver uma imagem de Nossa Senhora, ela diz, Teresa se emociona, chora e diz, não é como a primeira vez, não é somente a imagem, mas como ela me parece bela. Outrora, lá no quarto, veja bem, não estava colocada assim de frente, eu a via de lado. Você lembra? Outrora não foi assim, não era a imagem. Ela não terminou seu pensamento, mas eu compreendi. Significa que ela lembrava com muita propriedade essa aparição de Nossa Senhora, esse sorriso da Virgem Maria a ela, essa ternura dessa mãe. Que mãe nós temos, meus irmãos? Nós não somos órfãos, nós temos uma mãe, e que mãe Nosso Senhor nos deixou. Isso faz parte da sua misericórdia e da sua bondade, deixar uma mãe como Maria Santíssima. Nos dediquemos mais a ela, nos consagremos a ela. Meus irmãos, que sejamos escravos e filhos da Virgem Maria. Que nós demos tudo, absolutamente tudo que tenha em nossos corações a ela, para que ela entregue ao bom Deus da maneira como ela achar melhor, que ela dê esse sorriso para todos nós, né? É com isso que a gente, com
docilidade da Virgem Maria que a gente prossegue. E ela fala: a Virgem Maria me permitiu esse tormento para que minha alma talvez eu tenha sido... meus irmãos, após esse sorriso da Virgem Maria, meus irmãos, que mãe bela nós temos, como eu falava há pouco, Santa Teresinha começou a ser impelida de escrúpulos. Ela começou a pensar porque ela permitiu que sua irmã contasse no Carmelo de Lisieux que ela viu Nossa Senhora, que Nossa Senhora sorriu para ela, e ela começou a ser tomada de escrúpulos. Será que eu vi mesmo Nossa Senhora? Será que ela sorriu para mim? Será que não foi coisa da minha cabeça? E aquilo atormentou ela muito, meus irmãos. Depois ela conclui que a Virgem Maria permitiu esse tormento para o bem da alma dela, para o bem da minha alma. Talvez eu tenha tido, sem ele, algum pensamento de vaidade. Olha que perspectiva dessa santa, ainda jovem, dizia, se eu não tivesse esses escrúpulos, talvez a vaidade tinha tomado conta da minha alma. A Virgem Maria apareceu para mim, sorriu para mim. Quantas vezes nós não somos vaidosos, meus irmãos? A vaidade é a falta da verdade. Quando nós queremos ser o que não somos, Deus é, meus irmãos. E quando Ele se manifesta a nós, é pela sua infinita misericórdia que Ele se abaixa, se rebaixa até nós. Então, que tenhamos um sacode de realidade com Santa Teresinha. E aí, eu quero dizer para vocês que ela via que tudo aquilo que ela passava, toda aquela doença, era coisa do demônio. O demônio já queria sacudir a sua alma, já queria perturbá-la. E Deus permitiu que isso acontecesse para o seu maior bem. Ela gostava de ler bastante nessa época, meus irmãos, e ela tinha Joana d'Arc como sua santa daquelas que de predileção maior, né? E ela tinha grandes desejos, como se apresenta Santa Joana d'Arc, né? Uma mártir. E ela fala o seguinte, até que ela conclui: eu pensava que tinha nascido para a glória e, procurando o meio de alcançá-la, o bom Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de escrever. Ou seja, ela pensava em ter uma glória grande como Santa Joana d'Arc e Deus a impelia no coração. Não era necessário fazer grandes obras, mas esconder-se e praticar a virtude, de sorte que a mão esquerda ignore o que faz a mão direita. Ele me fez compreender que a minha glória não apareceria aos olhos dos mortais, que ela consistiria em vir a ser uma grande santa. Meus irmãos, se vocês veem essas pessoas que se gloriam, que dizem que são santas, que esperam dos outros que a santifiquem, que a coloquem no altar, que digam, ai, vocês são santinhos, olha como é santo, desconfie. Desconfie, porque não é isso que Deus espera de nós. A primeira coisa. A segunda coisa, a santa humildade é a verdade. E a verdade é saber que Deus vem a nós pela sua suma misericórdia, que nós somos infinitamente nada, meus irmãos. Um infinito nada. Santa Teresa descobre isso, que basta as pequenas obras com amor. Meus caros, e aí há mais 2 episódios que eu gostaria de contar para vocês, antes de eu fechar esse novo capítulo sobre a vida de Santa Teresinha. Um primeiro episódio é da sua preparação para a Santa Comunhão, para a primeira comunhão. E o que me impressiona também, ela fez um retiro preparatório. E aí a gente vê aquela tendência que eu falei no primeiro episódio do nosso programa, de uma França jansenista, né? O padre que fez a pregação do retiro, que antecede a sua primeira comunhão, falava em morte, em pecado.
em tudo aquilo que a levava a ter medo de Deus. Santa Teresinha se prepara para a primeira comunhão, meus irmãos, e entende, tão pequenininha, entende as grandezas de Deus. E eu acho que a maior grandeza é o entendimento de que Ele está vivo, que Ele é uma pessoa e está em corpo, alma, sangue, divindade na Sagrada Eucaristia. Olha só, quando ela faz a primeira comunhão, meus irmãos, eu preciso narrar isso para vocês. No dia 8 de maio, ela fala, olha o que ela fala. Quem de nós, meus irmãos, não na primeira comunhão, mas hoje, falamos isso a Nosso Senhor. Ela é uma santinha que, com tenra idade, bem novinha, disse, teve essa consciência da presença de Cristo. Olha só. Ah, como foi suave o meu primeiro beijo de Jesus em minha alma. Foi um beijo de amor. Eu me senti amada. E dizia também, eu vos amo, eu me entrego a vós para sempre. Não houve pedidos, lutas, sacrifícios. Por longo tempo, Jesus e a pequena Teresa se tinham olhado e se tinham entendido. Naquele dia não era mais um olhar, mas uma fusão, não era mais dois. Teresa desaparecera como uma gota d'água que se perde no interior do oceano. Que profundo isso, meus irmãos, que profundo. A sua alma esposa encontra com o seu esposo, com o seu amado, e há uma fusão de almas. É isso que Jesus deseja. Santo de sétima morada. Quando nós comungamos, nós somos santos de sétima morada, meus irmãos. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. E o que ela mais descobre, meus irmãos? Ela fala o seguinte. Nesse dia, ele fala, né? Teresa tem uma profunda intuição do sentido da comunhão dos santos. Sente a presença de sua mãe e de Pauline, que como ela, no mesmo dia se consagra a Deus. Pauline entra no mesmo dia, faz seus votos no Carmelo. Percebam que ela entende que todos eles estão dentro daquela comunhão de almas, que ele traz a igreja, meus irmãos, ele traz os santos, ele traz os anjos, ele traz o céu para dentro da sua alma. Depois, no dia 14 de junho, ela crisma, ela faz o crisma, que era uma prática da época, né? E por um ano, Teresinha tem um período de calmaria na sua vida, permeada de doenças ou de dores emocionais. Né? Por um ano após essa Santa Comunhão, ela permanece feliz e tranquila, meus irmãos. Após, ela começa a ter uma crise muito forte de escrúpulos, muito forte. Só que antes, meus irmãos, quem a ajudava nos escrúpulos era a sua irmã Pauline, que a explicava, que a ajudava. Agora ela está sozinha. Ela está sozinha. E esses escrúpulos, eles acontecem no que eles chamam, na época, havia uma segunda comunhão. E a segunda comunhão era preparada, percebam que na época não havia essa comunhão diária, como nós temos hoje, né? Então, essa segunda comunhão era preparada também por um retiro, que foi pregado pelo mesmo padre. E ela sai daquele retiro muito escrupulosa. Uma santinha daquela idade, ela faz, olha meus irmãos, a visão dela, ela faz resoluções do retiro. Quantos de nós, adultos, né, mais velhos que ela, jovens ainda, ou até idosos, saímos de um retiro, quando fazemos, com alguma resolução. Ela tinha resoluções. A primeira, não irei me desencorajar, ou seja, eu não desistirei. Não me faltará esperança. A segunda, direi todos os dias, olha o segredo, lembrai-vos, Virgem,
Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência, reclamado o vosso socorro, fostes por vós desamparado. E aí, reticências, a oração de São Bernardo. Ela recorria a Nossa Senhora. Terceiro, procurarei humilhar meu orgulho. Que consciência ela tinha, meus irmãos, como somos orgulhosos, vaidosos, como somos falsos para Deus, muitas vezes falsos para os irmãos, como somos políticos quando temos que falar a verdade. Quando nos furtamos de desagradar o irmão, e para não desagradar um irmão que nós vemos, desagradamos o Senhor que não vemos. E aí ela sai extremamente dessa preparação para a segunda comunhão, assaltada por terríveis escrúpulos. Sim, Santa Teresinha viveu época de terríveis escrúpulos, meus irmãos, que logo foi curado, mas percebam que ela não tinha um passado, que é muito característico, tem muito escrúpulo, né? Um passado em que a alma foi entregue ao pecado. Não, ela nunca cometeu um pecado mortal. E dizem os biógrafos que nunca cometeu um pecado venial. Eu também acredito que nunca tenha cometido um pecado venial. Ela tinha tendências, né, como nós temos, mas não tinha pecado venial, porque não tinha pecado deliberado. É impressionante a vida dessa santa. E aí, por fim, ela tem a terceira grande perda da vida dela. Quando Celine vai para o Carmelo, ela elege Marie, sua outra mãe, sua irmã mais velha, e essa irmã deixa de novo a casa dos pais. Deixa a casa dos pais como a que a antecedeu e vai para o Carmelo. Meus irmãos, olha que interessante. Ela tem a sua terceira perda na vida, que é sua irmã Marie, que vai também ser monja carmelita. Deixa a casa do pai e vai para o Carmelo de Lisieux. Essa terceira perda faz com que ela chore muito, ela fique desolada e isso desencadeia nela outra crise de escrúpulos fortíssima, e ela não tem mais sua irmã para ajudá-la, nem a Pauline, nem Marie. E ela começa a apelar, meus irmãos, sabe para quem? Para os seus irmãozinhos que já estão no céu junto a Deus. Os 4 irmãozinhos, ela apela a eles que a ajudem, e olha o que ela narra, que interessante. Ela pensa, eles são bem pequenos e conhecem minha pequenez. Eles vão se sensibilizar com a irmãzinha caçula. A resposta não se fez esperar, logo após veio inundar minha alma com suas ondas deliciosas e compreendi que eu era amada sobre a terra, não só sobre a terra, mas o era também no céu. Depois ela fala, pela segunda vez Teresa é curada em situações críticas, a primeira aos 10 anos de idade, né? A segunda aos 14 anos de idade, já uma adolescente. Primeiro quando sua irmã foi para o Carmelo, e agora essa segunda vez. Agora ela sabe que é amada na terra e no céu. Ninguém mais lhe poderá tirar essa convicção vivenciada intensamente e dolorosamente. Está consciente da origem dessas graças, a misericórdia do Senhor. Ela fala o seguinte em suas anotações, suas memórias: quando me recordo do tempo passado, minha alma transborda de reconhecimento, vendo os favores que recebi do céu. Fez-se tal mudança em mim que eu não sou mais reconhecível. Essa é Santa Teresinha do Menino Jesus. Meus irmãos, e por fim, para a gente encerrar esse episódio, a gente tem que narrar uma graça chamada a graça do Natal.
onde ocorre a completa transformação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Padre Paulo Ricardo, e eu também sou adepta a esse raciocínio, Santa Teresinha ali deixa a via ascética e entra na via mística. No Natal, dia 25 de dezembro, aos 14 anos de idade. Meus caros, ela entra na vida mística com 14 anos de idade. Com fraquezas, pormenores, perdas, vida marcada, ela vai renunciando a tudo isso. E é um episódio que me parece tão singular, que eu vou narrar para vocês. Ela tinha aliás, a família Martin tinha um costume de abrir os presentes, de colocar os presentes dentro das meias, né? E abrir os presentes no Natal. São Martin, sem se ater a... Santa Teresinha gostava muito dessa parte familiar, né? Percebam que é uma coisa bem infantil, ela gostava de reunir e tirar os presentes daquelas meias e abrir aqueles presentes tão esperados. São Martin soltou uma frase, meus irmãos, que marcou a vida de Santa Teresa, que foi a seguinte: ainda bem que é o último ano. Santa Teresa, a princípio, sua irmã olha para ela e fala, bom, ela vai chorar até o dia de amanhã, ela não vai compreender, vai achar que é uma indelicadeza do seu pai. Porque ele quis dizer, nossa, meus irmãos, mais um ano, Santa Teresa não cresce, tem 14 anos e ainda fica esperando abrir presentes que estão inseridos dentro das meias, né? Que coisa mais infantil. Mas ele falou tão sem querer, e Santa Teresa sobe as escadas de sua casa e ali suas irmãs falaram, pronto, agora vai acabar o Natal, né? Porque vai chorar até amanhã de manhã. Só que ali ela tem uma transformação, meus irmãos. Ela volta sorridente, ela volta de uma outra forma, ela volta feliz, ela volta alegre. E ali ela narra essa perspectiva e ela fala o seguinte: reprimi minhas lágrimas, desci rapidamente e, comprimindo as batidas de meu coração, peguei meus sapatos e, colocando-os diante de papai, tirei alegremente todos os presentes com um ar feliz, como uma rainha. Depois ela narra ainda sua transformação, isso o biógrafo fala, não se limitar ao seu perfil infantil ou superação de suas dificuldades emocionais. Seu espírito se fortificara, como ela mesma acentua, tratava-se de ela fala, completa transformação, tanto física como espiritual. Nessa noite em que ele se faz frágil e sofredor por meu amor, tornou-me forte e corajosa, revestiu-me de suas armas, e desde essa noite abençoada jamais fui vencida em qualquer combate, mas ao contrário, caminhei de vitória em vitória e comecei, por assim dizer, uma marcha de gigante. Ela deixou todas aquelas fraquezas, aquele mimimi para trás, meus irmãos, e tornou-se a santa da coragem, a santa do amor, a santa que não se abalava mais, a santa forte. Meus caros, a graça de Natal, ela tem que ser olhada não só numa perspectiva sobrenatural. De fato, né, a gente entende que foi uma passagem da via ascética para a via mística, porque ela deixa para trás tudo, meus irmãos. Deus transforma através da graça a Santa Teresinha emocionalmente. Aquelas perdas, aquelas fraquezas, ora apresentada por ela antes, já passaram a ser fortaleza, graça, para ela continuar nesse caminho de perfeição. Essa graça de Natal é um marco, portanto, na vida dela, emocional, sentimental e, de fato, sobrenatural. Meus caros, mas ela revela uma coisa que é muito importante.
ela revela a vocação de Santa Teresinha. E aí eu queria contar para vocês uma coisa que eu acho muito importante e que eu acho até prática para a nossa vida cotidiana. Quando nós estamos envolvidos emocionalmente numa situação, ou seja, quando as nossas fraquezas, as nossas peculiaridades, as nossas emoções, elas não estão no eixo, não estão centradas em Deus, quando elas estão fora do trilho, por ocasiões externas, né, exteriores, que refletem, obviamente, que tem marcos em nossa alma, como a perda de um pai, de uma mãe, como uma traição, uma inimizade, como tantas coisas, uma decepção, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Na verdade, meus irmãos, isso impede com que a gente enxergue a real situação, a situação como ela é. As nossas emoções nos atrapalham, obviamente, na nossa intimidade com Deus. Essa graça de Natal, Santa Teresinha, ela tem retirada, diríamos, essas suas peculiaridades, essas suas coisas pequenas, essas suas fraquezas, que na verdade não são pequenas, mas diante da dimensão daquilo que ela viria a professar, não tem relevância. E aí ela, no trilho, consegue enxergar Deus como Ele é. Ela tem a passagem para a via mística. E aí, meus irmãos, ela, diante da cruz, uma cruz de Nosso Senhor, tem uma revelação. Ela descobre a sua vocação para ser monja carmelita. A graça de Natal, então, não é só uma renúncia dela, não é só a prática da virtude sobre a sua humanidade, a atuação da graça, mas também reflete na sua entrega a Jesus. Olha só o que ela fala, o que fala o biógrafo e depois o que ela fala sobre isso. O biógrafo fala que proporcionou a graça de Natal a recuperação de seu equilíbrio emocional, restituindo a sua força de espírito de sua infância. Quantas vezes a gente não tem o nosso equilíbrio emocional, portanto, não enxergamos Deus como Ele é. Pois ela mesma fala, um domingo, olhando uma imagem de Nosso Senhor na cruz, fiquei impressionada com o sangue que escorria de uma de suas mãos divinas. Eu experimentava grande pesar ao refletir que este sangue caía na terra sem que alguém se apresentasse em recolhê-lo. O grito de Jesus sobre a cruz ressoava também continuamente em meu coração: tenho sede. Essas palavras despertavam em mim um ardor desconhecido e muito vivo. Queria dar de beber ao meu bem-amado e senti-me devorada pela sua sede de almas. Não eram ainda as almas dos padres que me atraíam, mas as almas dos grandes pecadores. Eu ardia de desejo de arrancá-las das chamas eternas. Depois ainda ela fala, meus irmãos, quando ela foi no Carmelo, ela foi entrar para ser monja, a sua resposta era o seguinte: Teresa responde a ser perguntada por que razão quis entrar no Carmelo. Ela responde: vim para salvar as almas. Com essa perspectiva, meus irmãos, a gente fecha mais uma etapa da vida de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quanto ela já nos ensinou nesse caminho, com a sua vida, com a sua fragilidade, com a sua humanidade, mas quão grande ela foi, porque ela soube recorrer a Nosso Senhor, ela soube buscar o amor àquele que tem amor. Que façamos isso, meus irmãos, que entendamos o seu segredo de amar no pouco, amar muito o pouco, e que ela nos ajude a caminharmos na nossa vida e sermos santos, meus irmãos, que amemos mais e mais a Nosso Senhor. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo e continuemos no próximo episódio com essa viagem aí na sua entrada para o Carmelo até
o seu falecimento, meus irmãos, que vai, na verdade, nos inspirar para que conheçamos mais para frente, junto com as monjas do Mosteiro do Jabaquara e com o nosso querido Frei Marcelo de Aquino, sua doutrina infância espiritual ou a pequena via. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, até logo.